Olá, pessoal. Estamos aqui de volta a mais uma aula da disciplina Biomecânica Aplicada ao Idoso, certo? Nós já falamos de alguns planos de secção, falamos um pouco também sobre a biomecânica dos ossos e hoje a gente vai falar sobre os aspectos biomecânicos da função neuromuscular. Vamos lá, então. Quanto ao músculo, o que é que a gente tem a falar quanto ao músculo? Os músculos lisos, esqueléticos e cardíacos desempenham funções diferentes no corpo humano. A gente sabe que a gente possui tipos diferentes de músculo. Quais são eles? Lisos, esqueléticos e cardíacos. Cada um desses músculos, eles vão desempenhar funções diferentes no nosso corpo. Pelo fato dos músculos só desempenharem as suas funções apropriadamente estimulados, o sistema nervoso e muscular são frequentemente referidos como sistema neuromuscular. Ou seja, o músculo, ele realiza determinada função de acordo com o estímulo. Quem é que dá o estímulo? É o sistema nervoso. Então, por isso que a gente chama de sistema neuromuscular, porque é uma relação entre os dois, certo? O funcionamento efetivo do sistema neuromuscular é essencial para a participação em atividades da vida diária. Ou seja, todas as atividades que a gente realiza de movimento, de contração muscular, elas são realizadas a partir de um estímulo, certo? Esse estímulo é dado e quem é que dá a resposta a esse estímulo? O sistema nervoso. Então, para que a gente realize essas atividades da vida diária, a gente precisa dessa participação desses dois sistemas. Propriedades do tecido muscular. As 4 propriedades do tecido muscular são extensibilidade, elasticidade, irritabilidade e a capacidade de desenvolver tensão. Então, vocês precisam prestar bastante atenção nisso. O tecido muscular, ele possui algumas propriedades, repetindo, quais são elas? A propriedade de extensibilidade, elasticidade, irritabilidade e a capacidade de desenvolver tensão, certo? Essas propriedades, elas são comuns a todos os músculos, certo? Incluindo os músculos lisos, esqueléticos e cardíacos. Então, todos os músculos vão ter essas propriedades de elasticidade, extensibilidade, de irritabilidade e também de desenvolver tensão. As propriedades de extensibilidade e elasticidade, elas são comuns a muitos tecidos, ou seja, de estender e de ter a propriedade de elasticidade. Essas duas propriedades, elas são comuns a muitos tecidos musculares. E o que é extensibilidade, professora? É a propriedade de ser estirado ou aumentar de comprimento. Então, quando o músculo ele é estirado e aumenta de comprimento, a gente diz que ele está acontecendo a propriedade de extensibilidade, certo? De se estender. E a propriedade de elasticidade é a capacidade de voltar ao comprimento inicial após o estiramento ou uma contração, certo? O músculo ele pode tanto contrair, diminuir de tamanho, certo? Ou ele pode se estender, certo? Quando ele realiza ou uma extensibilidade ou uma contração, quando ele diminui de tamanho e aumenta de volume, ele vai ter que voltar ao estado normal em que ele estava. Então, essa propriedade que ele tem de voltar ao comprimento inicial é que a gente chama de elasticidade, tá certo? Sempre lembrar, quando o músculo ele contrai, ele diminui de tamanho, mas ele aumenta de volume. Se você pega um bíceps, por exemplo, e você faz a flexão, você vai ver que ele vai diminuir o tamanho, o comprimento dele diminui, mas o volume aumenta. Aí eu coloquei uma figura para vocês, para que vocês conseguissem visualizar melhor essa questão do comprimento do músculo, certo? Aí nós temos na figura, o primeiro exemplo, um músculo contraído, onde ele diminuiu de tamanho e aumentou de volume. E temos logo em seguida o músculo em repouso, em seu estado normal. Aí vocês vão ver que ele está em um determinado tamanho, quando ele se contraiu, ele diminuiu o tamanho, aumentou o volume, e quando ele alongou, ele fez exatamente o contrário, ele aumentou o comprimento e diminuiu um pouco de volume.
a irritabilidade e capacidade de desenvolver tensão, certo? Irritabilidade, o que é? É a capacidade de responder a estímulos. Então, toda vez que o músculo ele é estimulado, essa resposta que ele dá a esse estímulo, a gente chama de irritabilidade, certo? Tensão é uma força de retração. Geralmente não, o músculo vai estar inserido em um osso, em uma extremidade, e na outra inserido em outro osso, porque quando ele contrai, ele traciona, né, este componente e provoca o movimento. Então, a tensão é uma força de retração, onde ele traciona esses segmentos. A tensão, ela pode ou não provocar movimento, vai depender do músculo que está provocando a tensão. Temos 3 tipos de ação muscular, que é a ação concêntrica, a ação excêntrica e temos também a ação isométrica, certo? E aí vocês vão ver a questão da tensão. Quando o músculo vai provocar movimento através da tensão e quando ele não provoca. De acordo com o movimento, a gente vai observar. E o que é a ação concêntrica, professora, do movimento? É a ação em que aproxima os ossos dos quais os músculos estão inseridos. Eu não falei para vocês que o músculo, ele numa extremidade, ele se insere em um osso e na outra ele se insere em outro. Então, quando ele aproxima esses segmentos, esses ossos, a gente diz que ele vai causar uma ação concêntrica, né? Ele aproxima os ossos nos quais esse músculo está inserido. E quando ele aproxima, que a gente já vem vendo isso desde a primeira aula, quando há uma aproximação, há também o quê? Uma alteração do ângulo da articulação. Quanto mais ele se aproxima, mais o ângulo diminui. Quando a tensão resulta em encurtamento do músculo, a ação é concêntrica. Então, quando o músculo tensiona, né? Esse músculo vai tensionar uma extremidade, um osso e o outro. Quando ele tensiona, há o quê? Uma ação concêntrica, uma diminuição do ângulo articular. Eu coloquei uma figura que representa um movimento, uma ação concêntrica para que vocês observem. Né? Quando ele faz o movimento, vocês vão observar que o músculo ele está inserido em uma extremidade, em um osso diferente do outro, da outra extremidade. Quando o movimento é realizado, que há a realização do movimento, há uma diminuição desse ângulo. A gente diz que essa ação, esse movimento é uma ação concêntrica. E a ação isométrica. O que é a ação isométrica? Quando há o desenvolvimento de tensão muscular sem haver mudança do comprimento muscular, né? Há um estímulo do músculo, certo? Há uma ação, vai haver a tensão muscular, mas não vai haver mudança no comprimento do músculo. O músculo, ele não vai diminuir de tamanho, certo? Então, essa é uma ação isométrica. São aqueles exercícios que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer a prancha, que eu não sei se vocês lembram desse exercício. A prancha é aquele exercício que a gente deita no chão, apoia nos cotovelos e nos pés e fica ereto. Paralelo em relação ao solo, né? O solo você fica paralelo, apoiado ao cotovelo e ao pé. Então, ali é um movimento em que você está parado. A gente diz que ele é isométrico, certo? Ele não há uma mudança no comprimento da musculatura. Pelo fato de desenvolvimento de tensão, aumentar o diâmetro do músculo, os fisiculturistas desenvolvem tensão isométrica para exporem seus músculos quando estão competindo. Isso aqui que eu coloquei para vocês é um exemplo. Os fisiculturistas, quando eles querem expor os seus músculos nas competições, eles realizam uma ação isométrica. Eles tensionam os músculos, mas eles não vão mudar o tamanho, o comprimento do músculo. Há uma percepção maior do músculo, mas a ação é isométrica. Não há uma diminuição do ângulo articular quando ele realiza esta tensão. Está aqui um exemplo que vocês podem observar. A mesma figura que eu coloquei
no exemplo anterior do exercício concêntrico, eu coloquei no isométrico, só que, porém, aqui o movimento, ele não há uma diminuição do ângulo articular em relação aos dois ossos que estão sendo utilizados, tracionados pelo músculo. O contrário da ação concêntrica é a ação excêntrica, né? A gente viu a ação concêntrica, a ação isométrica, agora nós vamos ver a ação excêntrica, que é o contrário da concêntrica. O que é que acontece com a ação excêntrica? O músculo alonga, certo? É exatamente o contrário da ação concêntrica. A concêntrica, o músculo diminui, né? Traciona, ele contrai, diminui de tamanho e traciona o osso, diminuindo o ângulo articular. Na ação excêntrica é o contrário, o músculo ele alonga, certo? Afastando os ossos dos quais eles estão inseridos. É exatamente o movimento contrário e resultando em movimento naquela articulação. Quando o músculo alonga, enquanto está sendo estimulado, a desenvolver tensão. A tensão excêntrica age como um mecanismo de freio. Se você realizou o movimento concêntrico, diminuindo o ângulo articular, quando você volta, se você tem uma carga para desenvolver a tensão, vai haver o movimento excêntrico, onde o músculo alonga, aumenta de tamanho, certo? Há um movimento e há um aumento do ângulo articular. Sem a presença de tensão excêntrica nos músculos, o peso poderia cair descontroladamente pela ação da força da gravidade. Porque se você tem um peso na mão, a força da gravidade vem de cima, né? E você não exerce força para segurar esse peso quando você volta o movimento, então esse peso ele ia cair. Então, eu também estou realizando tensão quando eu volto o movimento. Então, há um alongamento do músculo e a gente diz que essa ação ela é excêntrica, certo? Coloquei uma figura onde vai mostrar a diferença entre a ação concêntrica e a ação excêntrica para que vocês não confundam. Na ação concêntrica, há uma diminuição do ângulo articular, certo? Aproximando os ossos em que o músculo está inserido. E exatamente acontece o contrário na ação concêntrica do músculo, né? O bíceps ele vai alongar enquanto contrai. Então, essas foram as 3 ações que o músculo pode desenvolver. A organização funcional do músculo esquelético, né? Como é que acontece essa organização funcional? Quantas fibras musculares? Uma célula muscular, ela é chamada de fibra muscular. Então, uma única célula, nós temos o músculo, uma única célula desse músculo, ela é chamada de fibra muscular. Por que ela é chamada de fibra? Porque ela tem uma aparência alongada. Algumas fibras podem ocupar todo o comprimento do músculo, enquanto outras são muito mais curtas. Então, a gente tem fibras mais longas e fibras mais curtas, certo? Umas elas podem ocupar todo o comprimento do músculo, outras não. Fibras musculares esqueléticas crescem em comprimento e diâmetro desde o nascimento até a idade adulta, aumentando em 5 vezes neste período. O que é que acontece? As fibras musculares, elas vão estar, até a idade adulta, vão estar sempre crescendo. Então, desde quando você nasce até a idade adulta, elas vão aumentar em até 5 vezes o seu diâmetro e o seu comprimento. Se não fosse assim, a gente não crescia, né? Porque assim como os ossos crescem, as fibras também precisam crescer, tanto em diâmetro, certo? Quanto em comprimento, para acompanhar o crescimento dos ossos, para que o desenvolvimento do corpo aconteça de forma uniforme. O diâmetro das fibras também pode aumentar com o treinamento físico. Então, quanto maior o treinamento físico, certo? Claro que feito de forma correta, mas também vai aumentar o diâmetro das fibras musculares. Por isso que quem pratica atividade física tem um volume maior de músculo. Por quê? Porque a atividade física ela ajuda no aumento, né, dessas fibras musculares. E isso é importante quando a gente vai trabalhar com idoso. Por isso que alguns médicos passam musculação, apesar de eles pedem, né, para o idoso procurar um profissional da atividade física,
para ele fazer musculação para ajudar em quê? Tanto na questão óssea, como a gente viu na aula anterior, no fortalecimento dos ossos, mas também para tentar ganhar massa muscular. Porque no decorrer do tempo, ele além de de aumentar a questão da absorção dos ossos, como a gente viu, ele também vai perder massa muscular. E quando ele perde, quanto mais ele perde osso e perde massa muscular, mais frágil esse idoso fica, mais suscetível ele fica a quedas e também a fraturas. Então, a gente precisa estar trabalhando a atividade física no idoso exatamente para isso, para ajudar que ele tenha uma vida saudável e possa desenvolver suas atividades diárias sem nenhum problema. Papéis desempenhados pelo músculo. Quando o músculo causa um movimento em uma articulação através do desenvolvimento de tensão concêntrica, ele está atingido como agonista. Então, a gente vai ver que a gente tem alguns músculos que são agonistas, certo? Que são aqueles que realizam o movimento em uma articulação através do movimento concêntrico, certo? Quando ele realiza o movimento concêntrico, a gente diz que esse músculo ele é agonista, certo? E quando o músculo ele vai se opor a esse movimento concêntrico, que é o movimento excêntrico, a gente vai dizer que ele é um músculo antagonista. Agonista, o músculo que ajuda no movimento concêntrico, e aquele que se opõe a esse movimento, que é o movimento concêntrico, né? Que é realizado pela tensão do movimento contrário, a gente diz que ele é antagonista. Vocês vão observar na figura a diferença entre um movimento e outro, o movimento agonista e o movimento antagonista. Então, a nossa aula, basicamente, sobre músculos foi essa, biomecânica do músculo, para que vocês entendam um pouco como funciona esses movimentos, certo? Como é realizada a tensão e que para que esses movimentos aconteçam, ele precisa de um estímulo e que é importante que a gente pratique a atividade física nos idosos para que eles consigam ganhar massa muscular juntamente com o fortalecimento do sistema esquelético, que a gente viu na aula passada, para que eles tenham uma vida mais saudável. Até a próxima aula e a gente se encontra mais à frente. Obrigada.